Seja bem-vindo ao canal Campo Missionário. Esse é o canal para quem deseja saber o que acontece no campo missionário em Timon e região. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Este versículo foi quem deu ensejo ao movimento chamado Reforma. Martinho Lutero, no século XVI, lendo a palavra de Deus, ao se deparar com este versículo, Martinho Lutero, ele procurou a mudar, ele procurou logo encontrar uma justificativa para ele continuar lá no convento, lá onde ele estava estudando, se preparando como um grande teólogo e até mesmo como um monge. Então, a reforma aconteceu no século XVI, os irmãos já ouviram muito sobre isso, quando lá na Europa houve a divisão da igreja entre católico e chamados o outro lado de protestantes. Os protestantes, eles questionavam, e era quase como que pecado você questionar. Eles questionavam o rumo da igreja do período medieval, um período em que a burguesia mandava, um período de aproximadamente 1000 anos, e foi, segundo a história, do ano 476 depois de Cristo até 1453. E esse período não houve avanço espiritual. Nesse período, a crise espiritual cada vez mais foi patente. As pessoas se afastavam cada vez mais das Escrituras. O que é triste ver o povo se afastar das Escrituras. Todas as vezes em que um povo que tem o desejo de servir a Deus, conhecê-lo melhor, ter intimidade com Ele, começa a se afastar das Escrituras, podemos ter certeza que nós vamos ter crises, nós vamos ter problemas. Então, o principal foco da reforma protestante, como assim foi chamado, e ainda muitos conceituam, foi espiritual. Só que quando o problema é espiritual,
Os demais segmentos, eles são afetados. Logo se percebeu a crise econômica, logo se percebeu crise social, logo se percebeu crise intelectual. Cada vez mais a coisa piorando. Pastor Ribamar gosta muito de dar ênfase, ele estuda bastante, tem bastante conhecimento de causa nesta área. E sempre ele lembra o dia 31 de outubro, que em 1517, Lutero chegou e afixou o que ele tinha escrito. Ele fazendo uma análise de tudo que era ensinado e tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus, ele afixou, não era no mural, mas ele colocou na porta da igreja, lá de Wittenberg, lá na Alemanha. Ele colocou as suas 95 teses. Mas a principal era: o justo viverá pela fé. Mas tudo tinha uma base. Era a questão da salvação da humanidade, salvação do pecador e do homem. Porque era ensinado que se adquiria a salvação através das indulgências. E era apresentado como que uma revelação aos líderes, aos dignitários, aos homens que estavam como líderes da igreja. Eles tinham sempre uma revelação continuada e apareciam com algo novo. E aquilo ficava como imposição para as pessoas para adquirirem a salvação. E aí era preciso ir para o comércio das indulgências. E Lutero viu que aquilo estava errado. Não era daquele jeito. E quando ele apresenta as 95 teses, logo começa um rebuliço. É a razão pela qual o jovem deve aprender de onde foi que veio o nome protestante. Foi daí. Ele está protestando contra a igreja, está fazendo protesto contra a igreja. E aquilo incendiou a Europa. 3 anos somente. Em 1520, Lutero já era o homem mais conhecido da Alemanha. Mas ele recebeu logo um ultimato. Os líderes da igreja intimaram a ele. O que é um ultimato? Roma manda para ele, tipo uma intimação. Só que o ultimato, ele já vem com a decisão. Cabe à pessoa aceitar ou não. É ou não é. Não tem meio termo no ultimato. Ou você muda, e o ultimato era: ou você se retrata com o Papa e com a Igreja Católica, ou então você vai morrer. Você tem 60 dias para fazer isso. Você só tem 60 dias para tomar essa decisão. E Martim Lutero recebeu, e no dia 10 de dezembro, data que muito se fala da igreja, de 1520, ele pegou aquela bula, ele pegou aquele ultimato, aquela citação à sua pessoa,
e queimou em praça pública. Mas os homens do passado, os homens de Deus, tinham coragem. Os homens tinham coragem. Você recebe um ultimato. Tem 60 dias para se retratar. Era muito fácil ele dizer, pois não, vou pedir perdão ao Papa. Vou pedir perdão à Igreja Católica. Ele não, ele foi rasgar em praça pública. E ele disse que não iria se retratar coisa alguma. Foi categórico em dizer, isso aqui não vai fazer mudar de atitude. Eu só irei se a Bíblia, é o que me chama a atenção, se as Escrituras me convencerem, ou então a minha consciência hoje, depois do que eu descobri, por intermédio das Escrituras, mudarem o meu conceito, aí sim eu me retrato. Mas se a Bíblia não me trouxer uma mensagem nova, se a Bíblia continuar me falando como ela tem me falado, se ela continuar trabalhando a minha consciência como ela tem trabalhado, eu não vou mudar nada. E em praça pública ele disse uma frase que até hoje a história fala. Ele disse, aqui estou, nada posso fazer, assim Deus me ajude, amém. Está encerrado. Não posso fazer nada. Foi Deus que me deu essa consciência. Lutero foi condenado à morte, mas ele tinha muitos amigos poderosos na Alemanha e viram que ele não estava errado. E ali entraram em defesa dele e o defenderam e ele não foi morto. A reforma, ela tinha a defesa, ela tinha 3 alvos. Qual seria as principais doutrinas desses alvos da reforma, que até hoje é base para a igreja? Até hoje. Primeiro, a nossa vida espiritual, ela deve estar centralizada na Bíblia. Oh, minhas irmãs, meus irmãos jovens, adolescentes que aqui estão, nunca se levem pelo que os outros disseram se não tem base na Bíblia. Eu gostaria, estou muito feliz de estar falando para vocês, mas eu gostaria que mais gente estivesse aqui para ouvir a palavra de Deus. Como eu gostaria que mais estivesse aqui para estarmos juntos nesta tarde. Então vamos ter a centralidade da nossa vida espiritual nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Não vamos fugir da Bíblia Sagrada, de maneira nenhuma. A reforma não estava aceitando que algo viesse como que nortear a vida espiritual da igreja. Nós não podemos continuar. Nós temos que dar ênfase e aceitar, priorizar a palavra de Deus. E aí foi o que eles descobriram. E muitos aceitaram. E de lá para cá tem tomado o coração de muitas pessoas. Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Infalível e inerrante. A Bíblia não erra. Ela não falha de maneira nenhuma. E digo para os irmãos e irmãs, mais uma vez aos jovens que aqui estão, eu quero citar aqui uma frase de Billy Graham, o maior evangelista dos últimos anos. Ele disse: estude a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo.
Siga suas orientações para ser santo. Só precisa fazer essas 3 coisas com a Bíblia Sagrada: estudar para ser sábio, crer para ser salvo e seguir as orientações da palavra para ser santo. E ele ouviu alguém dizer: mas a Bíblia não é muito pesada? E ele disse: a Bíblia nunca pode ser compreendida como um peso, mas ela deve ser aceita como fonte de bênção de Deus para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então nós, Igreja do Senhor, não podemos fugir das Escrituras Sagradas. E era isso que a Reforma defendia lá no início, século XVI. Também a justificação pela fé era outro princípio primordial que não abri mão. Foi a razão pela qual nós lemos aqui Romanos 1, 16 e 17. Eles não aceitavam a justificação pelas obras, porque isso daria mérito. E é o que muitas pessoas querem, é a salvação, a justificação por mérito do homem. E nós não somos salvos por mérito. E tem muita gente que diz: uma pessoa tão boa daquela, se não for salva, quem é que vai ser salvo? Os atos de uma pessoa salva ajudam essa pessoa na sua posição, lhe conceitua, conquista mais espaço diante de Deus, mas não é a fonte da salvação. A nossa justificação é pela fé. Quem pode ler aí Efésios 2 e 8? Muitos sabem de cor. Pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé que a Bíblia fala, que é dar a salvação ao homem, não é o mérito da fé em si. Eu tenho fé, mas é a fé, o mérito está em quem a pessoa creu. Eu creio em Cristo, eu tenho fé em Cristo, e o mérito para minha salvação está em Cristo. E eu creio, se torna o veículo que me leva até a pessoa de Cristo, a pessoa que me dá, que me garante a bendita e gloriosa salvação. Amém, meus irmãos? E aí, é de lá que surgiu salvação, somente a graça. Salvação, somente Cristo. Salvação, somente a fé. Salvação, somente a Deus a glória. O só lhe deu glória, que é do latim, é do latim mesmo, essa expressão, só a Deus dá glória, porque a salvação, só a Ele se dá o mérito da salvação. A glória é dada a Ele, não ao homem. Ninguém merece glória por ver alguém salvo. Nós vamos dar glória somente ao Deus que providenciou tudo para nós sermos salvos.
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí é que veio um pouquinho a confusão na reforma. O sacerdócio de todos os crentes, todos os salvos, a visão de Lutero, baseado na Bíblia, se tornaram sacerdotes. Só o sacerdote do Velho Testamento, só o sacerdote da Igreja Católica é que podia ele intermediar algum favor, algum benefício de Deus para o homem, oferecer os sacrifícios, as libações. Ele é quem tinha o ofício, o condão de fazer aquilo. Mas aí pela Bíblia foi descoberto: eu também sou crente, eu sou sacerdote, eu também posso me dirigir a Deus. Por intermédio de Cristo eu chego a Deus. Ele é o meu mediador. Não é por intermédio de um homem que eu chego a Deus, mas é por intermédio de Cristo. Eu sou sacerdote. Vamos ler bem em 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. Parece que os irmãos estão com mais sono do que eu. Eu estou aqui como o pastor Luciano, com o 10º dom, o dom da consolação, pregando e o povo dormindo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos 5 e 6. É estudo bíblico, meus irmãos, é bom ler a palavra de Deus. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 12, versos 5 e 6. 2 ou 12? 2. Timóteo 2, não tem 12 não. Os versos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Agora aí está no 1. Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então só existe esse mediador entre Deus e os homens, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiamos agora Apocalipse 1 e 6. Apocalipse 1 e 6. Só existe um mediador, por intermédio dele eu chego a Deus. Sem ele eu não chego a Deus. Só Cristo. Lê lá? Apocalipse 1 e 6. Vamos ler novamente, todos acharam aí? E nos fez. Ele nos fez reis, também nos fez sacerdotes. Lendo a Bíblia foi descoberto: eu sou sacerdote. Eu tenho o direito de entrar na presença de Deus? Tenho. Aí Lutero descobriu isso e passou para o povo. E os líderes não gostaram. Mas não se pode abrir porta para o povo. É necessário abrir porta para o povo, meus amados irmãos. A Bíblia é a orientação, é a chave que nos dá essa condição. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. De nós temos a felicidade de adentrarmos na presença do Deus vivo. Não importa o lugar, não importa o momento, o que importa é que nós tenhamos a consciência que por intermédio de Cristo, o único mediador entre o Deus e os homens, eu agora ocupando a posição de sacerdote, eu posso falar com o Deus vivo, eu posso falar com o Deus Todo-Poderoso. O mérito é dele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus
Até parece que o projeto dela estava lá em Atos 2. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos ali reunidos, no cenáculo, no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A Assembleia de Deus, ela tem sua origem no avivamento. Deus olhando para o Brasil. Ninguém mais estava olhando para o Brasil. E aí, no início do século XX, tem um avivamento lá nos Estados Unidos. Começa a aparecer batismo com o Espírito Santo. Deus começa a derramar poder sobre os seus servos. E logo aparece a visão, aparece a necessidade do Brasil ser evangelizado. Um dia, numa visita que Daniel Berg fez a Gunavingre, eles começaram a conversar. Não tinha um projeto de vir para o Brasil. Tinha um projeto de ganhar almas, de servir a Deus com muita alegria, de se doar em favor do Evangelho. E eles começaram a trocar experiências. E ali vai fechando aquele vínculo de fazer a obra de Deus prosperar, aquele vínculo de se fazer cumprir o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na conversa eles perceberam, descobriram que estavam no mesmo caminho. Eles estavam sendo guiados na mesma direção. Eles descobriram que Deus estava precisando deles, para que eles pregassem a mesma mensagem, o Evangelho, e isso em terras distantes. Às vezes você conversa com alguém e logo ele diz, não, eu não tenho desejo, eu não tenho chamada de ir para lugar nenhum. Mas você conversa com outro e o outro diz, eu tenho esse sentimento. Eu tenho vontade de fazer missões. Eu deixo tudo por Jesus. Eu deixo tudo por sua obra. Foi assim um diálogo entre eles. Mas a conversa foi. Depois vem a indagação. Eu tenho vontade de fazer a obra de Deus, não importa o lugar. Você tem vontade de fazer a obra de Deus, não importa o lugar. E nós vamos ser enviados para onde? Terminou assim a conversa entre eles dois naquele dia. Para onde é que nós vamos ser enviados? Aceitamos terras distantes. Não importa o lugar. Mas nós vamos fazer. Mas para onde é que nós vamos? Que lugar é esse? Depois eles foram para uma reunião, um trabalho de oração, um trabalho onde Deus fala, um trabalho de ensinamento da palavra, um trabalho onde Deus fala aos corações. E eles receberam ali uma mensagem profética. Deus confirmando, primeiro entre eles, na conversa entre os dois. Depois, Deus confirma por uma mensagem profética que eles deveriam partir para pregar o Evangelho.
Só que Deus, naquela profecia, colocou algo a mais do que pregar o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho e dizer para o pecador que eles têm direito a muitas bênçãos e bênçãos incalculáveis através do avivamento pentecostal. De você receber o Espírito Santo na vida, de ser batizado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E logo após a uma oração que foi feita, eles receberam uma palavra: parar. Vocês vão pregar a palavra de Deus num lugar chamado Pará. 2 jovens inteligentes, como os que aqui estão, terminaram, eles procuraram uma biblioteca. Vamos agora procurar a biblioteca. Onde é que fica Pará? Pará, fosse um cabra-mole, tinha dito é para parar, vamos acabar com esse assunto. Aqui era para a gente continuar, mas aqui a profecia veio que é para parar. Não, era para continuar. Era pregar a palavra de Deus em Belém do Pará. E ali eles descobriram que Pará existia, era um estado no norte do Brasil. E numa descoberta numa biblioteca, após ouvir a voz de Deus, eles disseram: é o lugar que Deus tem determinado para nós. Glória a Deus. Vocês conhecem esse lugar? O que é que vocês vão fazer lá? Qual é a cultura de lá? Naquela época, um dos estados mais doentios do Brasil. Pará tomado de mosquito. Como naquela época tinha paludismo no Pará, Maranhão. Quantas pessoas não morreram de paludismo? Vocês conhecem esse lugar? Conhecemos. Onde foi que vocês conheceram esse lugar? Numa biblioteca. Procuramos, encontramos no livro. É o lugar que nós vamos, nós encontramos no livro, numa biblioteca, num mapa. É para lá que nós vamos. Parece o que a Bíblia diz em Hebreus 11, que muitos pela fé partiram sem saber para onde iam. É a fé que faz isso. E assim nasceu a Assembleia de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no dia 19 de novembro de 1910, eles chegaram em Belém do Pará. Procuraram uma igreja batista, estiveram lá, mas não se calaram, porque vieram para pregar Jesus e falar também sobre o avivamento, o batismo com o Espírito Santo. E isso atrapalhou o relacionamento deles com os pastores da época. Não dá para vocês ficarem aqui conosco de maneira nenhuma, porque o entendimento de vocês é um tanto quanto diferente do nosso. A primeira parte nós aceitamos. Só Jesus é o Salvador da humanidade. Agora, crer no batismo com o Espírito Santo, como vocês creem, nós não cremos assim. E eles foram buscar a Deus, não tinha condição de continuar naquela igreja, mas eles orando na casa da irmã Celina Albuquerque, a nossa irmã recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ali na Rua Azul. E ali só precisou aquela serva de Deus ser batizada. Muitos foram batizados. Aí os que estão lá fora, que muitos irmãos não sabem se defender, e aí dizem: a igreja é uma só. Aí os evangélicos protestantes já foram católicos, saíram de lá. Fomos, a nossa origem é de lá, fomos, saímos de lá.
porque encontramos na Bíblia algo a mais do que o que era ensinado. Como era ensinada a salvação, dependia de comércio, e a salvação não depende de comércio. A salvação depende da graça de Deus e da fé do homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. Daí está a nossa salvação. E a Assembleia de Deus chegaram aí, criaram a igreja deles, já tinham aqui, na época, as igrejas a batista, presbiteriana, tinha a anglicana, tinha também a metodista, mas não tinha nenhuma que pregasse o batismo com o Espírito Santo. E aqueles dois jovens não estavam pregando heresia, estavam pregando algo maravilhoso para a igreja do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, ele é muito importante para nós. Alguns homens de Deus do passado, eles conceituaram o batismo com o Espírito Santo como a segunda obra da graça na vida do homem. Ele crê em Jesus como seu Salvador, ele é salvo, a primeira obra da graça. Ele recebe o perdão de todos os seus pecados, faz parte da primeira obra da graça, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Logo após a sua conversão, busca o batismo, aí vai receber um revestimento de poder, e esse poder que ele recebe é capaz de libertá-lo da sua própria natureza moral, da sua própria natureza pecaminosa, porque o homem é fraco e ele precisa de poder para ele deixar o pecado. Ele precisa de poder para ele deixar a si mesmo a sua natureza pecaminosa. E o revestimento de poder, é por isso que a Bíblia sempre está orientando, buscar a pessoa se encher do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E no dia 18 de junho de 1911, eles fundaram uma denominação chamada Missão de Fé Apostólica. Missão de Fé Apostólica. 7 anos após, eles fundaram, mudaram de nome a Missão de Fé Apostólica e aí apresentaram o novo nome, Assembleia de Deus do Brasil, que as irmãs cantaram aqui. Não cantaram, minhas irmãs? Não contaram a história aqui naquele hino? Pois é isso, começou tudo lá em Belém do Pará, onde tudo começou. É daquele jeito mesmo que está no hino. E ali começou em 1918. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqueles dois jovens, que podiam ser taxados como rebeldes pela Igreja Batista, não foram, e começaram a pregar Jesus como Salvador do mundo. Nunca desanime, meu filho. Você diz, mas isso aqui não tem futuro. Dois jovens, terras estranhas, pregando Jesus o Salvador do mundo. E aquela mensagem começou a se espalhar. E chegou aos grandes centros. Chegou no São Paulo, Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, Porto Alegre. E aí começou a tomar conta do mundo todo. É por isso que nós temos igreja Assembleia de Deus Madureira, porque chegou no Rio de Janeiro. Aí tem aí na sua harpa e na minha, PLM, quem compôs o hino da harpa. Tudo é feito dele lá, Paulo Leiva Macalão. E eles chegaram lá, era um militar, era um coronel, muito inteligente, um músico também. E eles pregaram a palavra do Senhor lá e fundaram esse trabalho de Madureira, na cidade de Madureira. Mas aí vem de novo uma pequena divergência, e aí Paulo Leiva disse, vocês ficam com o trabalho na outra parte e nós vamos conduzir o trabalho da cidade de Madureira. E deixaram com ele, para não criar problema.
Aí é que nasceu a história da Igreja Assembleia de Deus Madureira, mas era uma doutrina mais forte do que a nossa. Paulo Leiva disse que era mais duro na doutrina do que Gunnar Wigre. Gunnar Wigre, que foi para o Rio de Janeiro. E a doutrina dele era mais forte. A palavra dele era muito dura mesmo. Então a Assembleia de Deus, ela tem a sua história, a sua aparência, como a reforma. Por isso que dá para a gente contextualizar a nossa igreja, da reforma até os dias atuais. Porque o princípio da nossa igreja é pregar o Evangelho. Fique mais, pastor Arthur dizendo, nós, representados por nossos ancestrais, os homens do passado, nós vamos trazer que princípio para a Assembleia de Deus. Primeiro, Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso primeiro princípio. Vamos ter uma igreja que tem prazer de pregar o Evangelho para todo mundo, a toda criatura. Esse é o lema, é a base da Assembleia de Deus. Pregar o Evangelho para toda criatura. Depois, orientar, fazer discípulo, ensinar a palavra de Deus, porque isso constrói o homem, tira o homem do pecado, ensina o homem tudo o que a palavra ensina, e ensina a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Se transforma numa nova pessoa. Quem aprende o que a Bíblia ensina, muda de atitude. Se segue a orientação da palavra para uma vida de santidade, assim disse Billy Graham. Vamos seguir a orientação da palavra. Depois, nós vamos crer no nome, na autoridade de Jesus, Marcos 16. E aos que creem, somente os que creem, em meu nome, aí vem o poder das bênçãos do avivamento, de quem tem o poder de Deus na vida. Em meu nome expelirão demônios, na autoridade do nome de Jesus. Não é empurrando, eu vejo muitas vezes exorcismo, as pessoas dando pancada. Não, a Bíblia não manda fazer nada disso. Em meu nome. Agora é preciso ter poder. Expelirão demônios. Falarão novas línguas. Receberão o batismo com o Espírito Santo. Falarão novas línguas, o idioma do céu, que Deus entende. E alguém que não tem o dom de interpretação, não sabe o que você está falando. Quem tem sabe. Mas Deus sabe o que você está falando. É tão provado que Deus sabe que Ele dá o dom de intérprete para a pessoa interpretar. O intérprete está no lugar de Deus. Ele lá está sabendo. E ele aqui está passando para o outro. Diz o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo isso, isso e isso. E o outro que está interpretando está dizendo tudo que o outro está dizendo. Mas é porque Deus está dando a ele a capacidade dele interpretar. E tudo isso faz parte da história da Assembleia de Deus. Crer no batismo com o Espírito Santo. Crer nessa promessa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, a Igreja Assembleia de Deus, na sua história, na sua pauta, está o quê? Buscar poder. Poder para quê? Para testemunhar. Isso é o que diz a palavra. Poder para testemunhar. Poder também para servir os outros, que é tão difícil para nós, em determinado momento, servir um ao outro, ajudar o outro, dividir o pão com o outro. Às vezes é difícil para nós. Mas a unção de Deus, o poder de Deus, nos capacita para nós servirmos uns aos outros, principalmente na dificuldade. Também o poder de Deus, o que a Igreja Assembleia de Deus prega, que cada um se dedique na obra de Deus.
É bom haver dedicação. Faça tudo com amor. Se dedique. E a unção de Deus estando na vida do crente, ele não vê nenhuma dificuldade para se dedicar na obra de Deus. Buscar mais de Deus, amor. Como é bom buscar esse amor mais intenso por Cristo. Eu já tenho feito pergunta que às vezes me corta a alma. A paz do Senhor, não, eu não sou mais crente. E às vezes quando eu penso que não, eu já disse para a pessoa perguntando: por que você deixou Jesus? Por que você deixou de amar a Jesus? Não, essa aí não. E não é mais crente. Como é que não é mais crente? Você perdeu o amor por Jesus. Não é que as coisas são difíceis. Amar Jesus é difícil. Amar a Jesus é difícil. Aí o poder de Deus que desce sobre nós é o poder que nos prepara para amarmos ao Senhor. Pode ter o café, pode não ter o café. Pode ter o leite, pode não ter o leite. Pode ter o arroz, pode não ter o arroz. Pode ter o remédio, pode não ter o remédio. Pode ter saúde, pode não ter saúde. Pode ter alegria, pode não ter alegria. Mas eu amo Jesus. Eu estou sempre pronto para servir a Jesus. Eu amo a sua palavra. Pode me ensinar a palavra. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero aprender a palavra. Eu quero obedecer a palavra. E os nossos missionários ensinaram isso, mostrando a palavra de Deus. Que essa igreja ia ensinar os seus membros, os seus congregados, a amarem a palavra de Deus. Glória a Deus. E amar os perdidos. É perdido, meus irmãos. E às vezes o irmão conceitua, não se deve fazer isso. E essa pessoa aí, não, isso é um perdido. Isso aí, se você vê, isso aí não vale nada. Pois é esse mesmo que Jesus disse, é para amar o perdido. Os que foram achados, nós vamos amar com outro amor. É um amor de convivência, de relacionamento. Agora esse é um amor para buscar. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem, meus irmãos? E esse que está perdido não é ele que ele atrás, não. E a gente faz conceito. A gente diz, não, senhor, isso aí é um macumbeiro, um maconheiro, é macumbeiro. É tanto homem, isso aí não presta, não. Jesus veio buscar, foi esse mesmo. Agora, se não tiver a unção, aí vai para a racionalidade, a inteligência humana, a dizer, eu não vou perder meu tempo com isso aí, não. Não vou gastar o meu tempo. Agora, com a unção de Deus, se busca mais e mais. Vamos voltar para a palavra. Atos 1 e 4. Depois 8. Versículo 8. Mas receberei a Santo, que é a justiça que vai ter a certeza, tanto deixando a lei como todas, inclusive Judéia e Samaria, até os convidados. Primeiro, estando com eles, aí é determinação. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. E esperem a promessa do Pai. Aí está dizendo tudo, vale a pena esperar. Vocês têm necessidade desta promessa. Vocês não podem sair antes de receber a promessa. Vocês precisam do poder que vem lá do alto. Porque vocês receberão virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para que vocês possam ser minhas testemunhas, tanto
estando em Jerusalém, vocês vão testemunhar de mim, dizendo para eles, o que eu ensinei para vocês, o pão que eu multipliquei para vocês, como eu salvei vocês na hora em que estava em perigo lá no mar. Eu sempre estendi minhas mãos para vocês. Vocês viram muitas curas, vocês viram muitos milagres, então vocês vão testemunhar de mim. O que ele disse, ser minhas testemunhas, é só falar o que viram, o que receberam. Será se nós não temos nada para dizer para uma pessoa testemunha de Cristo? Eu sou testemunha que Jesus fez isso em minha vida. Jesus fez isso no meu lar. Eu sou testemunha, não é outra pessoa, sou eu. Agora só o Espírito Santo dá essa capacidade. E os missionários chegaram aqui, fundaram a Assembleia de Deus, tiveram muitas dificuldades, mas debaixo desse poder, sempre orientados por esse poder, levados por esse poder, conduzidos por esse poder. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Atos 8, 15 a 17. 8, 15 a 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Quem desceu foi Pedro e João para a cidade de Samaria. Quando ele chegou lá, encontrou os irmãos crentes, porque tinham aceitado a Jesus. Mas Pedro diz, ainda está faltando a segunda obra da graça de Deus. É vocês receberem o Espírito Santo. Vocês ainda não receberam o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo em sua vida. Vocês precisam, são salvos. Nenhum aqui, meus amados irmãos, não era crente, não tinha o direito do arrebatamento, tinha, mas precisavam de poder. E Pedro viu logo a necessidade com João. E vamos orar para vocês receberem. Vamos buscar mais a Deus para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Assembleia de Deus tem compromisso com a proclamação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas igrejas aí, as pessoas saem e podem ir atrás, de onde elas estiverem. É porque gosta de contenda. E eu não podia nessa tarde deixar de falar sobre isso. Vamos evitar contenda. Contenda atrapalha. Contenda entristece o Espírito Santo. Contenda tira o fervor do crente. Tira o fervor da obra. Contenda acaba. Contenda acaba com a obra de Deus e com a vida espiritual. Então, nós precisamos evitar contenda. Está discutindo bobagem? Não vá discutir de maneira nenhuma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11:16. Mas se alguém quiser fazer contenda, e de acordo com a versão, a nova versão internacional, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. Crente não tem costume de contenda, de polêmica. Por quê? Porque aí vem o que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Efésios 5:18, no qual há contenda, mas é uma conjunção adversativa, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Ao invés de buscar contenda, de ter contenda, procure se encher do Espírito Santo. Procure se encher do poder de Deus. Busque mais e mais a Deus para você. Pregar a Jesus, o único, como diz Atos 4:2, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. O nome que nós podemos apresentar para a salvação é Jesus. Foi salvo, agora é buscar poder. Um dia, eu não sei se eu interpretei errado, mas eu disse, numa simples comparação, buscando meio, recurso para comprar um carro, comprar uma moto. E economiza, faz tudo, até que adquire o carro ou a moto. Aí alguém diz, e o tanque? Para botar o combustível, como é que vai andar agora? Agora eu vou buscar recursos para encher o tanque, para botar o combustível. Comprou, encheu o tanque, aí está preparado para andar. Está preparado. Aceitou a Jesus? Você tem agora Jesus, um companheiro, pronto para você andar. E se enche do Espírito Santo. Se abasteça do Espírito Santo. E diz, eu sou a Assembleia de Deus de coração. Eu busco a Deus, eu quero pregar Jesus. Eu quero os dons espirituais. Eu quero Deus na minha vida. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.